Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Primeira Trave aqui no YouTube, certo? Hoje vamos analisar o segundo amistoso dessa data FIFA de novembro por parte da seleção brasileira, o último do ano, né, de 2025, e um dos últimos aí no ciclo rumo à Copa do Mundo de 2026, dessa vez um resultado que não foi o esperado, né? Não foi uma vitória, foi um tropeço, foi um empate diante da Tunísia, que contou com bastante elementos, bastante coisa aqui para a gente analisar, inclusive diferenças, né, em relação ao amistoso anterior contra Senegal, em relação aos padrões, né, que a gente vinha percebendo aí da seleção de Carlo Ancelotti, o que não impede que aqueles padrões sejam mantidos, né, mas mostra que o Ancelotti ainda se permitiu fazer novos testes para que, quem sabe, algumas alternativas fossem aproveitadas para a própria Copa do Mundo e para a sequência do trabalho dele na seleção, certo? Antes da gente ir para o campinho, queria pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com aquele seu amigo que gosta aí de uma análise tática, que vai ajudar bastante a gente nesse começo de trajetória aqui no YouTube, beleza? Bom, estamos aqui no campinho então com a seleção distribuída num 4-2-4, que foi a formação, na teoria, né, que o Ancelotti definiu ou tem definido para ser mais conservador, né, como a ideal para a seleção brasileira, mas claro que nesse jogo em específico, assim como em outros, bastante coisa mudou, né, em relação a essa disposição tática. Queria começar destacando um fator que foi providencial no primeiro tempo, que foi o lado direito da seleção brasileira, e que contou com mudanças também, por exemplo, em relação ao jogo contra Senegal. A gente vinha quase que cravando como um padrão, né, aqui no canal, que os laterais do Ancelotti seriam laterais menos de invadir corredor, menos de ultrapassagem, e mais de um apoio um pouquinho mais cauteloso aqui, com uma espécie de suporte, né? Ou no caso do lado do lateral direito, com o Estevam e com o Bruno Guimarães por aqui, e no caso do lado esquerdo com, enfim, as associações do Rodrigo, do Vinícius Júnior, que mudaram bastante, inclusive, nesse jogo, a gente já vai chegar lá, mas, como eu venho dizendo, né, de modo geral, os laterais mais conservadores. Nesse caso, não foi bem assim. A gente tinha, nos momentos de saída de bola, o Bruno Guimarães aparecendo por aqui com o Estevão aqui, como de costume, mas um movimento muito comum que acontecia era o movimento coordenado do quê? Do Bruno Guimarães recuar para se juntar aqui ao setor da saída de bola, o Estevão centralizar, vou colocar o Matheus Cunha um pouquinho mais para cá, e o Wesley invadir esse espaço aqui. Então, o Wesley, tanto por uma questão tática quanto por uma questão da própria característica dele, né, de ser um lateral com uma capacidade maior de apoio, ele aparecia por esse lado aqui, nesse movimento coordenado, que tinha a ideia, né, de confundir a marcação da seleção adversária. Não foi bem o que aconteceu na prática, do meu ponto de vista, pelo menos. Esses movimentos aconteciam diante de uma linha defensiva, né, uma linha de 5 aqui, como mostra o campinho, muito fechada da seleção da Tunísia, e que foi pouco mexida, né, por essas movimentações da seleção, que muitas vezes aconteciam de forma um pouco lenta, mas não só também por demérito da seleção, eu acho, né, mas também por mérito da própria disciplina tática da Tunísia, né, que acabava não caindo muito nesses movimentos, porque esses movimentos, pelo menos na minha concepção, né, eles funcionam mais quando você tem esse lateral aqui ultrapassando para receber a bola nas costas do adversário, como uma espécie de elemento de surpresa aqui, né? Mas realmente com essa linha defensiva fechada, o Wesley não conseguia invadir esse espaço nas costas da marcação adversária e acabava ficando por isso mesmo, sabe? Era uma movimentação que acontecia, que causava o volume, né, diante da linha defensiva adversária, da mesma forma que o Bruno Guimarães causava aqui com o Estevão, mas sem causar grandes impactos, né? E nisso também você tirava a capacidade do Estevão ficar aberto aqui e buscar situações de 1 contra 1, né? Você centralizando ele, acho que você... Claro, ele funciona bem centralizado também, mas principalmente no contexto desse, né, do Brasil ter que furar uma marcação fechada, acho que você perdeu um pouco desse
brilho individual dele, né, que poderia ser importante para a seleção brasileira. E quanto à parte defensiva, não preciso nem falar, né? O Wesley sofreu bastante aqui nas recomposições, enfim, também na saída de bola, né? Quando ele ainda estava nessa altura aqui do campo, ele chegou a errar alguns passes, inclusive no momento do gol, por mais que o passe que ele tenha recebido não tenha sido o melhor possível, ele também falha, né? E faz parte do erro como um todo da seleção e se mostrou, assim, no meu ponto de vista, pelo menos se mostrou nervoso, se mostrou pouco preparado para a partida, tanto que chega algum momento, alguma altura do jogo que em algum grau eu fiquei com a impressão que os jogadores da Tunísia intencionalmente pressionavam ele quando a bola chegava nele. Isso aconteceu também no momento do gol da Tunísia e, enfim, acabou por uma série de fatores não desempenhando tão bem quanto poderia se imaginar. Quanto ao lado esquerdo da seleção, no primeiro tempo eu fiquei com a impressão que o Vinícius Júnior jogou um pouco centralizado demais. Claro que a gente já viu várias vezes, né, inclusive na própria seleção, mas também no Real Madrid, ele formar duplas de ataque na teoria, né, com o companheiro no setor, mas caindo bastante pelo lado esquerdo, né, em determinados contextos, determinadas situações, principalmente momentos que ele tinha campo para correr, que o Brasil não teve, né, nesse jogo, e é um ponto que a gente já vai se aprofundar também. Mas no primeiro tempo aqui eu senti ele um pouco centralizado demais e justamente por essa ausência de espaço para movimentações da seleção brasileira, ele acabou não tendo bom desempenho. Não que nos momentos que ele esteve com a bola também, né, em situações de 1 contra 1, ele tenha desempenhado tão bem também, mas eu acho que isso também, essa junção de fatores, né, como um todo, acabou prejudicando o desempenho do Vinícius Júnior. No segundo tempo isso muda um pouco. Aí eu queria aproveitar para falar também do Caio Henrique aqui, né, que o posicionamento dele, assim como o do Wesley no lado direito, o posicionamento dele pelo lado esquerdo também foi diferente do posicionamento usual do jogador dessa posição com o Carlo Ancelotti. A gente viu em diversos momentos na saída de bola o Caio Henrique centralizando por aqui, e aí a gente via ora o Rodrigo por aqui com o Vinícius Júnior um pouquinho mais centralizado, e ora também o Rodrigo centralizando para o Vinícius Júnior receber essa bola aberto na ponta. O Rodrigo, inclusive, acho que nesse setor aqui flutuando, né, da esquerda para dentro, só que mais a grosso modo como meio, eu achei que ele desempenhou melhor. Ele é um cara que tem uma leitura de espaço muito boa, conseguiu se posicionar muito bem em campo para receber passes entre linhas, inclusive foi o jogador do Brasil que melhor se comportou, digamos assim, em relação a esse contexto, né? Do Brasil estar enfrentando uma defesa muito fechada, uma defesa muito compactada, né? Linhas muito compactadas da Tunísia que ofereceram pouco espaço entre linhas e pouco campo para correr, né? Como eu havia dito, que foram fatores que fizeram falta, né, para a seleção, que prejudicaram o jogo da seleção, que é esse jogo de muita movimentação, de muita troca de posicionamento, invasão de espaço. Isso não existiu no jogo, mas o Rodrigo individualmente foi um cara que, na minha concepção, conseguiu se destacar, por mais que o jogo não tenha progredido tanto, né, depois do momento que a bola chegava nele. Ele em si foi alguém que tentou bastante, que se apresentou bastante para o jogo. Mas seguindo aqui pelo lado esquerdo, a gente tinha o Caio Henrique centralizando, e algumas triangulações aqui, né, que no segundo tempo o Vini acabou ficando mais aberto e teve situações de 1 contra 1, mas também foi muito bem marcado, muitas vezes com dobras de marcação da equipe da Tunísia. Queria destacar também o impacto de uma das substituições que a gente teve no intervalo, que foi a saída do Wesley aqui pela lateral direita para a entrada do Danilo. E aí você mudou a característica, né? Você colocou alguém de uma característica mais próxima daquela desempenhada pelo Militão no jogo contra a seleção de Senegal, e que acho que foi uma leitura muito correta do Ancelotti, né? Que entregou algo que o momento pedia, né? Que o jogo pedia,
que era uma tranquilidade maior por esse lado direito, alguém que tivesse essa experiência, né? Não só essa experiência, mas a qualidade, a essência como característica em si, né? Para segurar um pouco mais o jogo, ajudar aqui na saída de bola e evitar, né, os espaços que o Wesley estava cedendo por esse lado e a pressão que ele estava sofrendo, né? Além, claro, do desempenho tecnicamente abaixo. Então você teve o Danilo aqui para orquestrar a saída de bola junto com os dois zagueiros, e você teve também o retorno do Estevão para essa ponta direita, com o Bruno Guimarães aparecendo mais nesse meio espaço aqui. E isso ajuda o Brasil em muitos fatores, né? Porque, como eu falei, né, você tem a saída do Wesley para a entrada do Danilo, que tecnicamente foi algo que melhorou o Brasil, né, pelo contexto do jogo, pelo que vinha sendo apresentado no primeiro tempo. Você teve o retorno do Estevão para essa ponta direita, onde ele sim conseguiu se aproveitar de várias situações de 1 contra 1, conseguiu, não diria criar muita coisa, né, porque o Brasil, de modo geral, não criou tanta chance assim, mas foi aquele que chegou mais perto disso, né, o Estevão, nesse caso, isolado, pelo lado direito. Então essa foi a análise da partida, os elementos que mudaram, né, nesse segundo amistoso da data FIFA em relação ao amistoso anterior e em relação aos padrões que o Ancelotti vinha estabelecendo, com alguns testes tanto técnicos quanto táticos, algumas coisas que não deram muito certo, outras que podem vir a ser aproveitadas, mas tudo vai depender, né, do contexto de cada jogo. O importante é que a seleção esteja adquirindo esse repertório, porque na Copa do Mundo, né, o torneio de tiro curto, cada detalhe, né, de cada partida, de cada compromisso vai ser determinante para o desempenho, para o rendimento e para os resultados da seleção brasileira. Destaques do jogo para mim, o Estevão, e aqui eu não estou nem colocando o gol marcado por ele na conta, mas o desempenho dele mesmo, né, se mostrou confortável, se mostrou à vontade, diferente do restante do time, né, da média do time do Brasil. Ele foi um cara que não teve o desempenho muito afetado pelo desempenho da equipe como um todo. E outro destaque para mim também, o Rodrigo, que, como eu falei na análise, né, foi alguém que se posicionou muito bem, alguém que se encontrou muito bem em campo, e se apresentou como uma possível solução, né, em meio a um contexto de jogo no qual a seleção não estava arranjando muita coisa, não estava criando muita coisa. De modo geral, o maior problema mesmo foi a falta de espaço, né, entre linhas, a falta de campo para correr, a falta de profundidade para invadir espaços, né, que é algo pelo qual a seleção preza tanto com as alternâncias de posicionamento, com o atacante saindo da referência, alguém invadindo espaço, enfim, esse espaço não aconteceu nem entre linhas e nem em profundidade dentro da área, e a seleção se mostrou pouco criativa, não encontrou soluções diante disso, e não que isso sirva como desculpa, né? Apenas uma explicação do que aconteceu, mas é claro que o Ancelotti deve ter lido essa situação e vai trabalhar bastante para que isso seja solucionado, tá dito? Então ficamos por aqui. Mais uma vez pedindo para você deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal para ajudar esse começo da nossa trajetória aqui no YouTube, certo? Comenta aí o que você achou do desempenho da seleção, qual é essa avaliação do trabalho do Carlo Ancelotti até aqui, e nos vemos na próxima. Valeu, um abraço.